Olá, bom dia pessoal. Esse é o Buzz On Air número 28 e hoje eu vou falar sobre o tamanho dos lotes. E o tamanho importa, diferente do ditado popular, né? Ou, junto com o ditado popular, que tamanho não é documento, né? Na verdade, aqui a gente vai ver que quanto menor o nosso tamanho de lote, melhor. Ok? Seja bem-vindo. Hoje é dia 5 de maio, uma sexta-feira chuvosa. Estou começando um pouco mais tarde, que tive inclusive que levar a esposa para o trabalho. Né? Estou testando o som. Muito bem, o som está funcionando. Então vamos lá, vamos falar sobre o tamanho dos lotes. Eu compartilhei na minha página do Face um artigo do Don Reinstein e ele fala sobre o tamanho dos lotes, que é uma das coisas mais importantes, né, de Lean, economicamente falando, seria a gente pensar em reduzir o tamanho dos lotes, né? E aí o que significa isso, né? Então vamos imaginar, eu vou explicar aqui de uma forma bem resumida, bem simplificada. Você consegue depois entender isso melhor lá no livro do próprio autor, né, do Don Reinstein. Eu não tenho ele aqui agora para mostrar, mas você encontra na minha página, você encontra o nome do autor. É esse daqui, ó. Inclusive que faz o prefácio do livro do David Anderson. É esse cara aqui. Vamos ver como é que está aparecendo no vídeo. Só o detalhe que aqui está errado, o nome do sobrenome dele é Rainer Thyssen, né? O S aqui é depois do T. Tá bom? Acho que está aparecendo bem no vídeo para vocês verem. Ok? Então, é esse cara aqui, o livro dele, chama Flow. É um livro altamente recomendado para você que está estudando Kanban, Lean, eficiência do processo, esse tipo de coisa. É imprescindível que você leia. Donald G. Reinertsen. Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Certo? E ele vai falar que uma das coisas mais importantes economicamente é o tamanho do lote. Né? Na manufatura, você vai ver no vídeo dele também, é um vídeo de 1 hora, uma palestra dele de 1 hora, que ele fala só sobre isso. E tem bastante coisas para serem consideradas. E aí tem uma diferença interessante do tamanho do lote na manufatura e o tamanho do lote no trabalho do conhecimento, que é o nosso, né? Principalmente em tecnologia, desenvolvimento de produtos, etc. Né? Na manufatura você vê, né, o objeto físico, né, a coisa está lá, você consegue ver o tamanho do lote, você consegue medir, você consegue ver um tamanho médio. Né? Agora, em gestão de produtos, né, são informações que trafegam. E aí a quantidade de informação seria o tamanho do lote, né? A quantidade de coisas passando de um fluxo para o outro. Então se a gente desenhar aqui um Kanbanzinho simples, bem simplificado, tal. Né? Seria a quantidade de coisas que passam de uma coluna, né, de uma fase para outra. Quanto mais coisas, pior. Porque você tem vários custos atrelados a isso. Custos de transição, custos de produção, custos de shift, de contexto. Então, várias coisas. Então, quanto menor fosse essa quantidade de itens, que na manufatura é fácil de você ver, né? Só que em produtos, né, em desenvolvimento de software, por exemplo, o que a gente trafega é informação, uma história é uma informação, eventualmente dentro da história existem informações menores ainda que poderiam ser transmitidas, informações granulares dentro das histórias que eventualmente poderiam ser também trafegadas, né, parcialmente para a fase seguinte. Então, o tamanho do lote, basicamente, e de uma forma bem simplificada, a quantidade de coisas que você passa num determinado momento para a fase seguinte, né? Naquela passagem, né? naquela ida. Quantos itens foram? Quantas informações foram? Então, esse tráfego é o seu tamanho do lote, né? Você pode trafegar, por exemplo, 2 histórias aqui para a fase seguinte. Uma forma de a gente entender o que a gente vai falar aqui agora, que é qual que é o tamanho de lote certo da gente ter, é
clássico passar para a produção, né? O movimento que a gente faz, vamos imaginar que isso aqui seja prod, ok? Essa última coluna aqui é prod, e a gente tem uma coluna aqui anterior que é done de desenvolvimento, alguma coisa assim, e a próxima seria... E nessa passagem aqui, de itens para produção, existe algumas condições no seu contexto, né? Então você que vem de uma empresa grande, de uma empresa mais burocrática eventualmente, numa que tem vários processos de auditoria, de segurança para a produção, você vai ver que existem algumas coisas a serem consideradas, né? Numa das empresas que eu trabalhei, a gente chamava uma desses rituais, né, de passagem para a produção, chamava-se CAB. Na sua empresa deve ter o comitê de gestão de mudanças, artefatos e formulários para serem preenchidos, né? Então vamos colocar aqui formulários, aprovações, né? A própria configuração dos ambientes, enfim, existem várias coisas da passagem de itens para a produção, né? Isso é um ritual e, eventualmente, por exemplo, em CABs, né, em comitês de gestão de mudança que eu já participei, você vai ver que, por exemplo, vai várias pessoas de vários produtos diferentes conversarem sobre o tipo de mudança que vai subir para a produção e elas falam o impacto disso no ambiente, nos outros produtos, se tem dependência, se não tem, etc, etc. Né? Então, geralmente, uma reunião que, dependendo do dia, da semana, do mês, pode ser que junte várias pessoas, vários produtos, e ela seja demorada. Vamos imaginar aqui, por um critério de análise, que no mínimo dure 2 horas. Ok? Então, cada reunião de CAB dura 2 horas. Para preencher os formulários, toda a burocracia, se demora ali meia horinha. Né? Aprovações, depende a duração, né? Você pode levar até um dia, mas vamos colocar aqui que seja de 2 horas também, até pegar todas as assinaturas, alguma coisa nesse sentido. A configuração de ambiente, o seu time já está pronto, vamos colocar aqui meia horinha só para poder constar. Né? Então aqui a gente tem 2, 4, 5, né? Então a gente tem um total de 5 horas aqui de transição. Certo? Então, para transicionar qualquer coisa para a produção, né, para fazer isso daqui, tirar daqui da última coluna do pronto e jogar para a prod, a gente demoraria para cada item 5 horas. Para cada lote, né? Vamos melhorar. Para cada lote eu demoro 5 horas. Então não importa se eu vou deslocar um item só, ou se eu vou deslocar 2 itens, ou se eu vou deslocar 3 ao mesmo tempo, né? Eu vou demorar 5 horas. Então, o benefício aqui é conseguir deslocar muitos ao mesmo tempo, certo? Então, se eu deslocar um, são 5 horas. Se eu deslocar 2, também são 5 horas, porque é o mesmo esforço de CAB praticamente, o mesmo esforço para preencher o formulário, né? A variação de ter 1 ou 2 itens para o formulário, para o CAB, para a configuração do ambiente é muito pequena, quase insignificante. E então a gente pode considerar que são as mesmas 5 horas se eu for mexer um ou esses 4 itens para cá. Ok? Então esse é o custo de transição. Quanto que custa eu transicionar os meus itens para a coluna seguinte? E aqui você pode ter os custos de todas as colunas, né? Mas aqui eu estou falando basicamente, né, que é um exemplo mais clássico das coisas que eu vou transicionar para a produção. Então o tamanho do lote para a produção, nesse contexto de muita burocracia, muitos processos a serem feitos, né? E aí cada empresa vai ter o seu, não estou falando que é pior ou melhor, mas que existem esse tipo de coisa. Né? Burocracia por si só não é ruim. Ela foi estigmatizada. Então cada empresa, cada contexto vai ter o seu grau de confiabilidade para poder transicionar as coisas para o seu ambiente de produção. Como que a gente diminui isso daqui? A gente diminui com automatização, né? Com uma boa confiança sobre possíveis rollbacks, quão rápido eu consigo ser para voltar, né? Quão resiliente eu consigo ser para voltar ao estado anterior sem causar problemas e danos no meu ambiente de produção. Então todas essas coisas aqui, a automatização,
a rollback eficiente, a confiança dos stakeholders naquilo que está sendo lançado, tudo isso vai diminuindo aqui o custo de transição para você transicionar de uma coluna para outra. Ok? E a gente viu que se o lote for grande, o tempo ainda é o mesmo. Então, a gente gostaria de acumular bastante coisa aqui para transicionar tudo de uma vez, certo? Então, esse é um tipo de custo. Só que tem um custo também de se manter os itens, né? De se ficar esperando os itens aqui. Então, imagina que os itens estão nas colunas anteriores aqui, e esse cara aqui já está esperando, certo? Então, ele tem um custo envolvido com ele. O jeito de pensar nisso, uma metáfora um pouco melhor, é você, quando vai fazer compras, né? E você compra algum produto que seja talvez perecível, que tenha um tempo de vida útil. E aí você quer ir no supermercado e comprar muitos, vamos imaginar, presunto, né? Então você quer comprar muito presunto, só que o tempo de espera dele, ele tem uma vida útil, né? Que ele vale ali. Então se você comprar muito, você vai ter um custo de armazenamento grande daquele produto e ele tem uma vida útil também. O custo de oportunidade, eventualmente, dele tem uma data, né, para acontecer. Então você quer, eventualmente, evitar muitas viagens para o supermercado, que seria o custo de transição, mas, em contrapartida, você tem um custo de armazenagem alto, né? Eu vou mostrar isso no gráfico em seguida. Então esse é um outro custo, o custo de ficar esperando, o custo de você manter os itens, né? Em manufatura você vai ver o custo de inventário, o custo de estoque, né? Você precisa criar armazéns para guardar as coisas. Então o estoque, em software a gente fala que seria um desperdício também você ter itens muito tempo em backlog, né? Porque ele está perdendo a oportunidade de ser lançado, ele tem um custo atrelado àquilo. E você tem que manter aquilo, então imagina que toda vez que o PO vai priorizar as coisas, ele tem que olhar 100 itens. Imagina o custo que ele tem em olhar 100 itens, né? Lembrar do que significa cada história, fazer a mudança de contexto, comparar 100 itens, né, um com o outro para poder ver qual que é o mais prioritário nesse momento. Então tudo isso tem um custo. Então quanto menor também o estoque, menor todo esse esforço de trabalho que o PO tem, que o time tem eventualmente. Certo? Vamos mostrar isso em um gráfico agora, que é o gráfico que o Donald mostra no vídeo dele. Se você não teve a oportunidade de ver, veja, que é bem interessante, bem importante. Então, se você tem um gráfico aqui, onde aqui embaixo você tem a quantidade de itens por lote, né? 1, 2 itens por lote, 3, 4, 5, etc, né? Então aqui a quantidade de itens no lote. Ok? E aqui você tem o custo atrelado. Eu nem vou colocar aqui a escala, é só para você entender o gráfico. Então, o custo que eu acabei de dizer, esse de armazenagem, esse de estoque, né, de você manter os itens aguardando alguma coisa, ele é mais ou menos linear. Então, quanto mais itens, maior seria o custo. Não sei se é essa a inclinação, mas você pode entender isso melhor depois lá no livro dele ou no próprio vídeo que eu compartilhei na minha página do Facebook. Vou deixar nos comentários também. Então, você tem um custo aqui que eles chamam de holding, né? Que é o custo de você guardar, de você segurar o item, né? E tem um custo de transição, que a gente falou, que é esse custo que você tem de passar de uma coluna para outra, os itenzinhos lá do seu trabalho, né? E aí, quanto mais itens, menos custo. Então, você tem mais ou menos algo assim, né? Isso aqui é o custo de transição. Então, quanto mais itens no meu lote, menor o custo por item, né? Se eu for fazer só uma transferência para a produção, naquele contexto que eu mostrei para vocês, eu vou gastar 5 horas, né? E isso, se for 2 itens, as mesmas 5, 3 itens, as mesmas 5, né? Então, o custo quase que é fixo, mas aqui no gráfico a gente vê que o custo por item, né, ele segue essa curva aqui. O custo atrelado por item. Então, por exemplo, um item 5 horas, 2 itens, o custo por item é 2 horas e meia.
né? E assim por diante o custo vai diminuindo. Aí você tem o custo total, né? Que ele segue mais ou menos uma coisa assim, né? Onde ele vai ter aqui o menor, o meu gráfico ficou péssimo, né? Mas imagina que nessa intersecção aqui seja o menor custo, né, que você tenha. Aqui vai ser o menor custo. Certo? Então, o tamanho de lote vai ser mais ou menos algo nesse sentido aqui. O tamanho de lote ideal, né? Então, nessa gráfico que eu montei aqui, né, e é claro que você vai montar o seu de acordo com os custos que você tem, o tamanho de lote ideal para se jogar, para se transicionar, seria algo em torno de 2 itens. Ou 2 coisas, 2 informações, 2 alguma coisa que você tenha no seu contexto. Ok? Usando essa lógica que eu utilizei, né, e aí é claro que existem milhões de detalhes que a gente pode considerar aqui. Então, esse é o tamanho do item. E aí, só para finalizar, o Donald, ele vai dizer para você esquecer tudo isso aqui. Né? Esquece o gráfico, esquece, ele tem as fórmulas matemáticas que provam essas coisas, tudo. Esquece tudo isso. Se você quer começar agora, já comece tentando reduzir o tamanho dos seus lotes. Ok? Então, para você reverter isso é fácil. Então, se você tem lá uma transição de tantos itens, comece a reduzir isso. E reduzir é fácil, e reduzir é reversível, né? Não tem muito custo atrelado a isso. E aí você vai vendo que se reduzindo você tem um benefício maior. Então essa é a lógica que ele tenta imprimir aqui. Né? Ao invés de você ficar tentando achar o número ideal, né? É mais para 2 ou mais para 3, esse tipo de coisa, reduza. Vá reduzindo o tamanho do lote. Tem um número ótimo, é claro que se você reduzir muito, tem um custo atrelado, né? Como a gente viu, de transição, coordenação, esse tipo de coisa. Ok? Muito obrigado a você que assistiu. Esse foi o Buzz On Air número 28. Falei sobre o tamanho dos lotes, então o tamanho realmente importa. Fica aí a dica do Donald Reinertsen, né, para você pesquisar. Eu compartilhei aqui já o conteúdo dele na minha página. Esse aqui é o nome do cara. Ele fala sobre o tamanho dos lotes e uma coisa que seria a coisa mais importante economicamente falando em Lean, que as pessoas pouco falam, é sobre o tamanho dos lotes, ok? Foi uma forma simples da gente explicar aqui, mas existe um universo para se discutir em torno disso. Muito obrigado para você que assistiu, compartilhe com os amigos, marque eles aqui, veja lá também no YouTube. Muito obrigado, boa sexta-feira para todos, bom final de semana. Meu nome é Rafael Buzon, até mais.